Uma boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite à diretoria da SBA, quanto aos organizadores do Comitê Técnico, o professor Tiago Hu e o professor José Paulo. É um grande prazer poder apresentar esse trabalho aqui nessa série de webinars. O que eu vou falar hoje é tentar dar um panorama geral sobre diferentes abordagens que existem para modelar uma epidemia. Eu não quero me ater exclusivamente ao contexto de Covid, na verdade eu quero dar uma visão geral para uma epidemia de uma doença infecciosa qualquer, mas em alguns pontos eu vou tocar na pandemia do Covid-19, especialmente na parte final da apresentação, que eu vou falar um pouco da nossa experiência com a iniciativa Covid-19 Observatório Fluminense. É um grupo de pesquisadores que se reuniu no início da pandemia para tentar dar algumas respostas para algumas questões que precisavam de uma solução. Eu vou comentar com mais detalhes isso a seguir. Vamos começar, ao longo desse ano, eu acho que não teve um dia, talvez de março para cá, que todos vocês não tenham falado, pelo menos uma vez no dia, sobre pandemia, né? Uma palavra que agora já está no nosso vocabulário. Aqui vocês estão vendo um mapa que mostra a dimensão que essa pandemia tomou. Vocês estão vendo que praticamente não tem lugar nenhum no mundo onde esse vírus não tenha chegado, né? As regiões que são mais escuras mostram que é uma região que foi mais afetada, as que estão mais claras foram menos afetadas. Mas a informação importante aqui é que nos locais habitados praticamente nenhum lugar ficou intocado, né? O coronavírus, esse novo coronavírus chegou em todas as partes. Agora, eu acredito que tem muitas pessoas na audiência que devem estar se fazendo uma pergunta: o que uma pandemia tem a ver com matemática? O que chamaram um matemático para falar nisso? E essa palestra aqui de hoje, o meu objetivo principal é tentar mostrar qual é a relação que a matemática tem com uma pandemia, no que a matemática pode ser útil nesse contexto. Minha apresentação está dividida em 4 partes. Eu vou começar falando algumas noções básicas de epidemiologia. Se tiver algum epidemiologista na audiência, eu peço desculpa, porque eu não tenho formação nessa área, então vou ser muito informal e possivelmente impreciso em alguns conceitos. Quero dar apenas uma ideia de algumas ideias-chaves que tem epidemiologia, tá? E conectar onde que a epidemiologia se conecta com matemática. Na segunda parte, eu vou falar de possíveis abordagens para criar modelos matemáticos para descrever uma epidemia, tá? Na terceira parte, eu vou falar da nossa experiência no Observatório Fluminense e depois eu vou tecer alguns comentários finais para encerrar a apresentação. Vamos começar com algumas noções básicas de epidemiologia. Primeiro, o que são doenças infecciosas? São aquelas doenças que são causadas por micro-organismos patogênicos, por exemplo, bactérias, um vírus, um parasita, um fungo. Esse tipo de doença pode se espalhar por uma via direta ou indireta de uma pessoa para outra. E associado ao processo de espalhamento de uma doença desse tipo, você tem 3 conceitos que eu estou ilustrando por uma figura aqui. Dependendo como ocorre o espalhamento dessa doença numa determinada população, esse processo de propagação pode ser classificado como endêmico, epidêmico ou pandêmico. Eu não pretendo dar uma definição precisa aqui, eu pretendo ilustrar a diferença com essas figuras. O que é uma doença que se propaga num processo endêmico? Você tem uma certa incidência dessa doença na população, mas ela é muito baixa. Então, você tem alguns indivíduos doentes, mas isso não causa grandes problemas. Você pode ter aqui um resfriado comum, por exemplo, é uma doença que é endêmica na maioria dos países, e isso não causa grandes problemas. Agora, o que é um cenário epidêmico? Epidêmico é quando você tem uma incidência alta, porém localizada. Por exemplo, olha, essa região aqui do mundo está sofrendo com uma doença que está se espalhando aqui. A incidência dela está alta, porém ela está concentrada aqui. Quando você tem uma incidência alta e dispersa ao longo de todo o globo terrestre, aí você chama
esse tipo de epidemia aqui você dá o rótulo de pandemia. Então, pandemia, grosso modo, é epidemia que tomou proporções globais. O processo de propagação de uma doença infecciosa, ele tem uma certa estrutura recorrente. Então, que eu vou tentar ilustrar aqui nessa figura, qual é a estrutura recorrente que ele tem. Ele ocorre ao longo de 3 fases. Aqui nessa figura vocês veem o número de infectados em função do tempo. Tipicamente, um processo de propagação de uma doença infecciosa, você vai ter no início um aumento muito rápido do número de infectados. Essa primeira fase é chamada de crescimento exponencial. Depois você tem uma segunda fase de transição, onde esse crescimento rápido vai começar a desacelerar, atingir eventualmente um valor máximo para o número de infectados. Depois ele começa a desacelerar e cair. Depois ele começa a cair, né? E depois que essa queda começar a se estabilizar, você tem uma terceira fase que é chamada de esgotamento. Então, um modelo matemático para descrever um processo epidêmico, uma das coisas que você tem interesse em fazer com um modelo matemático para descrever um processo epidêmico é reproduzir uma curva desse tipo. Essa curva aqui, essas 3 fases são, eu que diria que universais. Todo o processo de propagação epidêmica tem essas 3 fases. Agora, dependendo do lugar, dependendo das condições climáticas, dependendo da doença, essa curva pode mudar um pouquinho de forma. Ela pode ser um pouquinho mais transladada um pouquinho para a esquerda, ela pode ser um pouquinho mais achatada no meio, ela pode ser um pouquinho mais inclinada para a direita, dependendo de diversos fatores. Mas, tipicamente, ela tem essas 3 fases aqui. Cresce rapidamente, depois transiciona e depois começa a cair. A gente vai ver aqui como usar um modelo matemático, por exemplo, para reproduzir uma curva desse tipo. Agora, epidemias não são uma novidade. O ser humano já lida com epidemias há muitos séculos mesmo. Vocês estão vendo aqui as 5 maiores pandemias da história, e aqui no final você tem a Covid-19, que não está entre as 5 maiores, eu coloquei ela aqui só a título de referência. Você vê que a humanidade já lidou com pandemias bem mais letais que essas aqui. Em vermelho, vocês conseguem ver aqui o número estimado de mortos. A varíola, por exemplo, no século XVII, no século XVIII e no século XIX, ela matou da ordem de 500 milhões de pessoas. A peste negra tem estimativa entre 75 e 200 milhões, a gripe espanhola entre 17 e 100 milhões, o HIV, que é uma pandemia atual que ainda está em curso, desde o início dos anos 80, já matou entre 23 e 44 milhões. Lá na antiguidade, a praga de Justiniano matou alguma coisa entre 25 e 100 milhões. E a Covid-19, no dia de hoje, até o dia de hoje, ela matou um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Quando eu dei essa palestra a primeira vez, lá no início de abril, eu tinha colocado esse número aqui, era algo da ordem de 100 e poucos mil no mundo. Já estamos nesse intervalo de abril para cá, já foi quase 10 vezes mais. Você vê que é uma pandemia muito mortífera. Não tanto quanto as anteriores, mas não é desprezível esses números aqui. O que a Covid-19, que características ela tem? É uma doença respiratória que é causada por um vírus que é chamado SARS-CoV-2, ele é da família de coronavírus, existem muitos outros coronavírus, eu não sou especialista em virologia, então não posso dar muitos detalhes além disso aqui, do nome dele, tá? Mas é uma doença respiratória grave que causa alguns sintomas desagradáveis, pode vir a levar o paciente a necessidade de internação. O primeiro caso oficial foi reportado no dia 31 de dezembro, em Wuhan, na China, província de Hubei, na China, mas tem evidência já tanto na China quanto em outros países, de infecções anteriores a essa data aqui. Essa aqui é uma data administrativa simbólica, a primeira infecção oficial comunicada à OMS. No dia 11 de março de 2020, a situação já estava tão fora de controle, que a OMS teve que decretar um estado de pandemia. Tá? E
no dia de hoje, o mundo já tem da ordem de 44 milhões de casos confirmados. Esse número aqui é muito subestimado. Isso é comum em doenças infecciosas, você subestimar. As notificações correspondem a uma fração pequena do número total. Então, sem medo de errar, é seguro dizer que o número real de infectados hoje no mundo já está na casa de algumas centenas de milhões de casos. Tá? Agora, num cenário desse, de doenças perigosas, quem são os profissionais que podem nos ajudar? Quem são os profissionais que podem vir a trazer luz no meio do caos, a ordem no meio do caos? Esses profissionais se chamam epidemiologistas. O CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, no site deles, eles definem epidemiologistas como detetives de doenças, aqueles que investigam causas de uma doença e suas consequências e as origens, o que está no cerne que levou, por exemplo, a uma propagação descontrolada de uma epidemia, de uma doença, gerando uma epidemia. Esses profissionais são extremamente multidisciplinares, e essa é uma profissão extremamente multidisciplinar. Você tem profissionais com as mais diferentes formações atuando como epidemiologistas. Obviamente, você tem médicos, veterinários, biólogos, enfermeiros, mas talvez seja menos de conhecimento menor do público em geral que físicos, matemáticos, engenheiros, outros profissionais, nutricionistas, posso pensar aqui, geógrafos, estatísticos, também podem ser epidemiologistas. Epidemiologia precisa de todas as competências que esses profissionais aqui aglutinados podem oferecer. Tá? Porque perguntas típicas que um epidemiologista tenta responder que necessita de conhecimento interdisciplinar. Quantas pessoas potencialmente serão infectadas pela doença que está se propagando? Com que rapidez a doença vai se espalhar? Quais as áreas e pessoas estão em maior risco? Quando isso vai acontecer? Como podemos usar da melhor maneira possível os recursos que são limitados? Como podemos retardar ou prevenir a epidemia para proteger as populações mais vulneráveis? Tudo isso aqui é o dia a dia de um epidemiologista. O que a matemática vem ajudar aqui? Bem, modelos matemáticos podem dar pistas, eu não vou ser arrogante e dizer que modelos matemáticos respondem essas perguntas, mas eles podem dar pistas valiosas de como responder. Eventualmente podem responder de maneira bem precisa uma ou outra dessas perguntas, outras talvez não, mas em geral, se você tiver um bom modelo matemático, com um bom conjunto de dados, de informações sobre a epidemia de interesse, a matemática pode ser muito útil para botar você na direção correta e encontrar uma resposta para esses questionamentos. Então, agora, a maior parte dessa apresentação, eu vou gastar o meu matematiquês, porque eu sou matemático, né? Eu vou, então, apresentar algumas categorias de modelos que podem ser utilizados para descrever um processo epidêmico. Tá? Mas antes de eu dizer um pouco mais sobre esses modelos de propagação de epidemia em particular, como eu sei que tem muita gente na audiência que não é especialista em modelagem, eu quero gastar uns 2 minutos dando uma descrição sobre o que é um modelo, o que é um modelo matemático. E eu vou começar fazendo isso contrastando modelo com realidade. Você tem uma certa realidade de interesse e deseja estudar ela. A primeira coisa que você, como um matemático aplicado, um engenheiro, um físico, tem que aprender antes de construir um modelo é que a realidade é complexa demais para ser entendida em todos os seus pormenores. Isso é uma tarefa impossível. Por quê? Porque a complexidade é tamanha que quanto mais você tenta acrescentar elementos de complexidade no seu modelo, mais intratável ele vai ficando. Daqui a pouco pode chegar um problema sem solução. O bom caminho num processo de modelagem é tentar entender a realidade parcialmente. E esse entendimento parcial ele é obtido através de objetos que nós chamamos de modelos. O que vem a ser esses modelos nesse contexto? São idealizações da realidade, são simplificações. Você sabe que não dá para entender a realidade como um todo, então você decide ficar entender só uma parte dela, a parte que te interessa, tá certo? A parte que é relevante para o seu propósito de interesse inicial. Eu quero usar esse modelo para entender essa parte da realidade, para responder essa pergunta em particular. Tá?
O Georg Box, que é um estatístico bem renomado do século XX, ele cunhou a seguinte frase: todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Os modelos são errados porque eles são uma simplificação da realidade, né? Então, nesse sentido, não tem modelo correto. Agora, pode ser uma simplificação que seja útil. O que um bom modelo tem que ter é que ele tem que capturar as principais características da realidade. Não todas, só aquelas que são necessárias para responder a pergunta que você tem em mente. Então, eu gosto de dizer nas minhas aulas que um modelo é uma caricatura da realidade. Por exemplo, eu estou apresentando 3 modelos aqui para uma pessoa. Eu acho que eu não preciso dizer quem é essa pessoa. Eu posso botar a foto dela aqui do lado, mas eu acho que todos vocês, sem eu botar o nome dessa pessoa aqui, sabem quem é essa pessoa, né? Acho que todo mundo sabe que é o Albert Einstein, e só de olhar essas 3 caricaturas dele aqui, você foi capaz de identificar. Então, esses 3 modelos de Einstein que eu tenho aqui, para o propósito de identificar a pessoa, eles são extremamente úteis. Embora eles não são uma foto real da pessoa, eles têm os principais ingredientes que você precisa para identificar a fisionomia dessa pessoa aqui. Então, essa é a ideia do modelo, é você pegar a realidade, extrair as principais características para construir um conjunto de equações matemáticas que te permitam fazer inferência sobre aquela realidade e, ao mesmo tempo, de um modo tratável. Não adianta você ter um modelo que é super fidedigno na realidade, mas que você não consiga resolver as equações dele. Tá? Aqui eu também tenho 3 modelos diferentes. Isso mostra que, para uma mesma realidade, eu posso construir diferentes modelos, com diferentes níveis de fidelidade a ela. Vocês veem aqui eu tenho um modelo que eu vou chamar de grosseiro, um modelo bem fidedigno, e entre eles dois eu tenho um modelo meio termo, um modelo intermediário, né? Tá? Então, modelar é isso, é construir uma simplificação da realidade. Eu gosto também de fazer uma outra metáfora em modelagem, que quer dizer o seguinte: um modelo matemático é uma máquina de fazer previsão. O que é uma máquina? No sentido de manufatura, no sentido clássico de máquina, o que a gente entende? Máquina é um dispositivo que recebe uma entrada matéria-prima, uma certa matéria-prima, processa ela e me devolve um produto acabado. Aqui entra aço e sai uma panela, né? Aqui eu posso pensar que é alumínio e sai uma panela. O modelo matemático, eu gosto de pensar ele como uma máquina. Então, ele deve ter uma matéria-prima que entra, um produto acabado que sai, um certo conjunto de engrenagens que processa a matéria-prima para transformar ela num produto acabado. O que é a nossa matéria-prima aqui? São informações do sistema ou fenômeno que você quer estudar. O que é o produto acabado? São previsões sobre o sistema ou fenômeno que você quer estudar. E quem são as engrenagens? O que são as engrenagens aqui que trabalham essa matéria-prima? São equações. Então, o modelo matemático sempre tem embutido dentro dele, não importa que ele esteja representado por uma caixinha amarela, bonitinha, como está aqui, sempre tem um conjunto de equações lá dentro. O que eu vou gastar algum tempo agora explicando para vocês é como essas equações podem ser construídas no contexto de uma pandemia. Eu não vou dar detalhes de todas, mas de algumas. Tá? Algumas abordagens possíveis para modelar uma pandemia, uma epidemia. Eu estou listando 5 categorias de modelos aqui. Vou dar mais detalhes sobre cada um deles. Modelos baseados em agentes, modelos estatísticos, modelos compartimentais, modelos de múltiplas escalas. É algo que eu chamei de modelos gráficos. Eu botei entre aspas aqui porque é uma visão bem forçação de barra disso como um modelo, mas eu gosto de enxergar alguns tipos de gráficos como modelos. Eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. Tá? Eu vou tentar também, conforme eu descrevo cada uma dessas abordagens, tentar mostrar para que ela serve e, principalmente, no que ela não serve. Vamos começar com modelos baseados em agentes. Eu vou mostrar 2 vídeos aqui. O primeiro vídeo mostra a movimentação de uma certa população num certo espaço limitado, sem medidas de isolamento social. Vocês estão vendo aqui, cada bolinha dessa representa um agente. Aqui nesse modelo é uma pessoa se movimentando. Para pensar que isso aqui é um bairro bem movimentado, uma avenida, são pessoas atravessando uma calçada numa área dentro da cidade, ou você pode pensar também que é o pátio de uma escola, uma certa área representada por um retângulo e que tem pessoas se movimentando ali dentro. Vocês estão vendo que a cor de cada uma dessas bolinhas está mudando, né? Elas começam num tom azul, depois pegam um tom de marrom, um avermelhado, mais puxado para o marrom, depois elas vão para um tom mais de magenta, né?
a cor dá o estado epidemiológico da pessoa. No início, a pessoa está suscetível, e você tem alguns poucos infectados em marrom. Esses infectados, você interagir com outros agentes, começa a transmitir a doença, então você está vendo que o número de infectados vai aumentando exponencialmente. Depois, essas pessoas vão se recuperando e, nesse modelo aqui, vão adquirindo resistência à doença, não se infectam mais quando tem um contato com uma pessoa infectada novamente, e aí elas passam para esse estado rosa. Você pode ver que praticamente todo mundo se contamina aqui, mas você tem um ou outro que não foi contaminado, né? Então, um ou outro continua suscetível ao final da dinâmica, mas a maioria, em algum momento, teve infectada e, ao final, está na cor rosa, que é protegido. O que a gente vê aqui nesse exemplo, o que esse modelo ajuda muito a gente ver, é que o movimento das pessoas favorece a disseminação da doença, né? Isso fica muito claro se eu considerar esse segundo cenário aqui, onde eu confinei 90% das pessoas. Só tem 10% das pessoas agora se movimentando aqui. Você vê que o número de pessoas que se infectam aqui é drasticamente menor, né? Você tem alguns infectados se movimentando, vão contaminando algumas pessoas pelo caminho, mas o número de contaminados agora é muito menor que antes, que foi praticamente a população inteira dessa região, né? Esse tipo de modelo aqui, modelo baseado em agentes, ele é muito útil para estudar cenários assim, onde a geometria do lugar, o padrão de movimento das pessoas é importante. Por exemplo, o centro de uma cidade que tem escolas, tem shopping, tem supermercado, tem o que? Tem igreja, tem prefeitura, tem hospitais, são locais que costumam concentrar muitas pessoas. Você pode desenhar, por exemplo, aqui numa área dessa, colocar algumas marcações geométricas aqui para representar locais como esse, que as pessoas periodicamente vão, por exemplo, no supermercado, ou os agentes que representam crianças vão para a escola, e você pode estudar essa dinâmica aqui. Se você tiver um mapeamento do padrão de mobilidade da população de um lugar, você pode definir a lei de movimento dessas partículas com esse padrão de mobilidade, e esse modelo se presta a isso. Agora, esse modelo se presta com a configuração que ele está aqui, a fazer previsões para a disseminação da doença no centro do Rio de Janeiro? Não, porque essa geometria não é típica do centro do Rio de Janeiro, esse padrão de movimento não é típico da Avenida Rio Branco, por exemplo. Tá? Então, isso aqui se presta muito a dar um insight qualitativo, pode dar um insight quantitativo num lugar que tenha esse padrão de movimento e essa geometria. Tá? Então, essa é a utilidade e a limitação. Essas são a utilidade e limitação desse tipo de modelo. Aquele modelo que eu acabei de mostrar, por exemplo, ele não é muito útil para eu tentar prever quantos infectados eu vou ter amanhã, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Nesse outro contexto de prever o número de infectados, às vezes é muito mais útil você usar um modelo estatístico, um regressor estatístico que lê os dados, ler o padrão recente da epidemia e tenta projetar alguns dias à frente uma previsão. Por exemplo, aqui eu estou mostrando 2 regressores estatísticos diferentes. Um gerado pelo nosso grupo, o Covid-19 Observatório Fluminense, e outro gerado pelo Covid-19 Analytics, que são nossos colegas da PUC Rio e da Fundação Getúlio Vargas. O nosso regressor é o regressor estatístico mais simples que existe, uma reta. Numa escala log-log, ele é uma reta. Tá? Então, no fundo, o que a gente está fazendo, a gente está fitando uma exponencial esses dados aqui. Em vermelho, vocês têm as notificações oficiais. O que o nosso regressor faz? Ele pega os últimos 5 dias, ele ajusta uma reta aqui, e com essa reta ele projeta previsões para 5 dias à frente. Dos nossos colegas lá do Covid-19 Analytics, é um pouco mais, um regressor linear também, mas ele é um pouco mais sofisticado. Então, ele tem uma capacidade de previsão um pouco mais à frente. O nosso, depois de 3, 4, 5 dias, a capacidade de predição dele deteriora muito se a gente não atualizar ele, então as previsões começam a ficar ruins. Esse aqui, como ele tem uma regra de construção um pouquinho mais sofisticada, ele tem uma capacidade de previsão alguns dias mais à frente. Mas é intrínseco de processos exponenciais que a sua capacidade de previsão não é infinita. Você não consegue prever um fenômeno que está crescendo exponencialmente se você tem muita incerteza nos dados, com um horizonte muito à frente. É que nem meteorologia. Você não consegue prever qual vai ser
tempo aqui no Rio de Janeiro daqui a 2 anos. Você consegue prever com razoável acurácia daqui a 2 dias, com alguma acurácia daqui a 1 semana, com muito pouca daqui a 2 semanas, mas é impossível daqui a 2 anos. Então, é uma ideia parecida aqui. Agora, o sistema climático ele é caótico. Isso aqui não é um sistema caótico, mas você tem um processo exponencial que amplifica também perturbações. As perturbações que a gente tem aqui são advindas da incerteza nas notificações, por exemplo. A gente sabe que essas notificações não correspondem ao número real de infectados. São uma estimativa muito por baixo. E você também você tem um certo atraso também nos dados. Esses dados aqui estão contabilizando aqui, não está contabilizando nesse dia aqui todas as notificações de casos desse dia, você está contabilizando algumas do passado também. Então, essas incertezas, quando colocadas num processo exponencial, são amplificadas. Aí geram esse envelope que vocês estão vendo aqui. Agora, esse envelope cresce muito para alguns dias à frente. Então, você tentar prever muito mais que 10 dias à frente é uma tarefa impossível. Quase impossível, talvez. Agora, esses regressores estatísticos são bons para fazer previsões. Essas previsões de números são extremamente importantes. Por quê? Um agente público, por exemplo, precisa saber para dimensionar o seu hospital uma estimativa de quantas pessoas que ele deve receber lá. Então, esse modelo aqui ele é muito útil para isso. Agora, por outro lado, para descrever a mecânica do processo de propagação da doença, ele não serve. Ele não tem uma relação de causa e efeito aqui embutida nessas equações. Tá? Não explicitamente, pelo menos. Então, quando a gente precisa analisar essas relações de causa e efeito, por exemplo, ver se eu mudar essa característica aqui, se eu conseguir reduzir, por exemplo, a taxa de transmissão da doença, ou se eu conseguir melhorar o tratamento médico para aumentar a taxa de recuperação das pessoas, que efeito isso tem sobre a curva epidêmica, aquela curva que eu mostrei lá no início? Os modelos que se prestam para tentar mapear essa relação de causa e efeito, a categoria de modelos que serve para isso, que é a mais conhecida, é a dos modelos compartimentais. Que eu estou mostrando 2 possíveis modelos compartimentais aqui. O primeiro se chama CIR, o segundo é o SER mais CAC. Tá? O modelo CIR ele ficou muito famoso esse ano. Então, a equação do modelo CIR talvez seja a equação mais famosa do mundo nesse ano de 2020. Mas qual é a ideia desse modelo CIR? Você tem uma população que está sendo infectada por uma certa doença infecciosa. Você pega essa população e vai categorizar os indivíduos dela em 3 grupos. O grupo dos suscetíveis, o grupo dos infectados e o grupo dos recuperados. Estou pensando que essa doença não é mortífera, tá? Uma pessoa que pega ela não vai morrer. Se ela for mortífera, eu poderia colocar um outro compartimento de mortos também, tá? Mas vamos pensar aqui para fixar as ideias que ela não é uma doença mortal. Então, por construção aqui, esses 3 grupos englobam todos os indivíduos, né? Porque um indivíduo, ou ele é suscetível à doença, ou ele está com a doença, ou ele se recuperou da doença. E aqui eu estou pensando que um indivíduo recuperado adquire imunidade e não vai ter mais a doença. Então, ele não volta a ser suscetível. Isso aqui é o que eu gosto de chamar de primeiro princípio da epidemiologia. Isso aqui é uma construção lógica que vai valer para qualquer população. Agora, quantos indivíduos vão daqui para cá? Aqui entra um pouco de modelagem. Eu modelar esse fluxo de pessoas desse grupo para esse grupo, e desse grupo para esse grupo. Como eu não conheço o comportamento e o estado de saúde de todos os indivíduos da população, eu vou ter que fazer algumas hipóteses aqui sobre isso. Nessas hipóteses aqui é que a gente começa a construir um modelo epidêmico. Eu posso fazer uma hipótese que seja boa, eu vou reproduzir, então, com esse tipo de modelo bem algumas características desse processo epidêmico nessa população. Se eu fizer hipóteses ruins, eu vou reproduzir características que não são fidedignas, tá? Essa ideia aqui pode ser sofisticada, por exemplo, em vez de categorizar a população só em 3 grupos, eu posso pensar em vários, por exemplo, suscetíveis, confinados, expostos à doença, aí infecciosos assintomáticos, infecciosos sintomáticos. Os sintomáticos podem evoluir para um estado que eu preciso colocar eles em quarentena, os quarentenados eventualmente podem ser hospitalizados, os hospitalizados podem entrar em UTI. Todos esses aqui que eu falei podem se recuperar, os assintomáticos também, mas também todos esses aqui que estão com sintomas podem vir a óbito, então podem passar para o grupo dos mortos. Essa é uma maneira de codificar isso aqui, colocando mais compartimentos, tem N outras.
A ideia aqui é, dependendo do meu objetivo, por exemplo, se eu quiser estudar como é que vai ser a dinâmica da ocupação dos leitos de UTI, esse modelo aqui pode fazer sentido, enquanto esse modelo aqui não é capaz de me dar essa informação com muita acurácia, porque não tem um compartimento de UTI aqui. Tá? Agora, eu falei que o modelo sempre tem uma equação por trás. Então, eu não vou mostrar a equação desse aqui, que é um pouco mais complicada, mas eu vou mostrar o sistema de equações que é do CIR, desse modelo básico. Tá? Essas equações aqui são equações diferenciais ordinárias, nada mais são que um balanço populacional em cada um desses compartimentos aqui. Tá? A derivada é a taxa de variação no tempo, então a derivada dos suscetíveis no tempo é igual ao quê? É igual ao fluxo de suscetíveis do compartimento azul para o compartimento vermelho. Como o indivíduo sai daqui para cá, você tem um sinal negativo, e essa expressão da taxa aqui, que foi obtida por uma hipótese de modelagem, ela diz que esse fluxo daqui é proporcional à quantidade de indivíduos suscetíveis que existem e proporcional à quantidade de indivíduos infectados que existem. Ou seja, esse fluxo daqui para cá se dá pela interação do I, de indivíduos do I com S. Ou seja, quando um suscetível encontra um infectado, ele tem uma certa probabilidade de se infectar, que está embutida nesse número aqui. E N é a população total. Então, isso aqui é um certo fator de normalização aqui. Agora, nos infectados, o balanço populacional aqui vai dizer o quê? A taxa de variação no tempo desse grupo aqui, do número de indivíduos desse grupo, é o quê? É o número de indivíduos que entra do grupo azul menos o que sai para o grupo verde. E no grupo verde só tem entrando, então é esse mesmo fator aqui com sinal positivo agora, né? Eu posso integrar esse sistema de equações diferenciais e obter essas curvas que vocês estão vendo aqui, com as cores correspondentes àqueles compartimentos. Você vê que os suscetíveis decaem com o tempo, os infectados começam a aumentar, depois ele vem diminuindo com o tempo e eles reproduzem aquela curva epidêmica lá do início da apresentação, lembra? E os recuperados aumentam gradativamente com o tempo. Eu falei que esse modelo é mecanicista, né? Que ele tem uma certa relação de causa e efeito e ele permite a gente ver algumas coisas. Esse modelo tem dois parâmetros, beta e gama, e a razão deles é uma coisa que os epidemiologistas chamam de um número básico de reprodução. A interpretação desse número aqui é o seguinte, grosso modo, ele é um número médio de pessoas que serão infectadas por um indivíduo infeccioso. Então, um indivíduo com a doença, ele vai interagir com outras pessoas, e na média, ele vai infectar R0 pessoas. Claro que isso é probabilístico. Nem todo indivíduo infectado transmite a doença para R0 pessoas, pode transmitir para menos, como pode transmitir para mais. Mas, na média, esse número encampa essa transmissão no início do processo de propagação. Tá? Ao longo do tempo, esse número médio vai mudando. O que eu quero mostrar aqui é, quando eu tenho um R0 com 5, você tem essas curvas aqui que estavam lá no vídeo. Eu quero mostrar o efeito de reduzir o R0. Como é que eu posso reduzir o R0? Eu posso ou diminuir o beta ou aumentar o gama. Diminuir o beta é a taxa de transmissão. Agir na população de alguma maneira para diminuir a taxa de transmissão. Por exemplo, colocando medidas de distanciamento social. Ou aumentar o gama, aumentar a taxa de recuperação. Um caminho que você tem para isso é com a melhora do tratamento médico, por exemplo. Tá? Então, você tem dois mecanismos aqui onde você pode agir para diminuir o beta, o R0. E eu quero mostrar o que acontece quando a gente muda o R0. Vocês estão vendo aqui, eu reduzi ele à metade e a curva vermelha diminuiu de altura, né? Ou seja, no pico, você tem menos infectados agora, nesse caso, que tinha no anterior. E você vê que os recuperados antes ocupavam a população, preenchiam a população quase toda, agora não, você sobrou um certo bolsão de suscetíveis aqui, pessoas que conseguiram não ser infectadas, né? E se eu reduzir ele ainda mais, você ainda tem aumento desse efeito, né? Você tem um bolsão de suscetíveis que aumenta aqui e a curva vermelha cai ainda mais. Então, lá no início da pandemia, a gente ouvia falar muito do famoso achatar a curva. O que é achatar a curva? O que é esse achatar a curva? É diminuir o R0. Como é que eu posso fazer isso? Diminuindo o beta, né? A taxa de transmissão. Aqui vocês veem 3 cenários, um com beta alto, um com beta intermediário e um com beta mais baixo. E, a título de referência, você tem uma linha aqui que, hipoteticamente, representa a capacidade do seu sistema de saúde. Então, aquela ideia do achatar a curva era, sobretudo, para evitar um colapso no sistema de saúde, né? Porque você podia ter um número de infectados tão grande que um número
maior do que de pessoas iam precisar de cuidados médicos com hospitalização que o sistema de saúde podia dar conta de oferecer. Isso seria uma catástrofe, porque esse cenário não morrer só gente por causa da epidemia, morrer gente que vai deixar de ter atendimento hospitalar por causa de outras doenças também, né? Agora, esses modelos compartimentais, esse que eu acabei de mostrar, ele é puramente temporal. Ele é cego para variações espaciais. Por exemplo, ele não difere os indivíduos de uma cidade, que eu modelo daquele jeito, pelo bairro onde elas moram. E as características espaciais, em geral, são muito relevantes, tá? Aquele modelo se presta para alguns propósitos de análise mecanicista, mas não para outros. Por exemplo, se eu quiser levar em conta a localização geográfica, porque isso pode ter influência no clima, pode ter influência no comportamento da população, tá certo? Eu preciso usar um modelo espaço-temporal, um modelo que tem dinâmica, é temporal, mas ele leva em conta a localização espacial para atribuir certas características à dinâmica, tá? Então, vocês estão vendo aqui um modelo que foi desenvolvido recentemente, e o pré-print acabou de ser colocado online, pelos meus colegas Malu Grave e o professor Álvaro Coutinho, da UFRJ. Eles pegaram uma variante do modelo CIR, um modelo CERD, suscetíveis, expostos, infecciosos, recuperados e mortos. E eles propuseram um modelo de equações diferenciais parciais. Aqui vocês estão vendo que vocês têm alguns operadores diferenciais, você tem gradiente, divergente, então isso vai introduzir derivadas parciais nesse modelo aqui, e com isso você é capaz de capturar certo comportamento espacial, que aquele modelo CIR de antes não era capaz de capturar. Vocês estão vendo aqui a evolução isso aqui é uma equação tipo reação de fusão, vocês estão vendo um certo processo reativo difusivo acontecendo aqui, onde esse vermelho aqui representa áreas que estão tendo um surto mais agudo, né, de propagação dessa doença. Agora, num processo lento, né, vocês estão vendo que aqui é a escala de 1 ano. Você começa aqui, depois de 90 dias você vai aumentando, 180 você já está com um foco agudo aqui, isso vai se espalhando ainda mais, até chegar no limite do domínio aqui, né. Esses modelos que eu acabei de falar, normalmente eles são representativos apenas para pequenas regiões, tá? Você consegue representar bem com um modelo tipo CIR, um modelo puramente temporal, uma região que é relativamente homogênea, a população tem um comportamento relativamente homogêneo, características relativamente homogêneas. E com um modelo desse espaço temporal ali, você consegue representar, às vezes, a dinâmica numa pequena região espacial, mas também que tem certas características homogêneas na população. Quando você tem populações com características muito heterogêneas, por exemplo, uma grande cidade tipo São Paulo, Rio de Janeiro, um país como o Brasil, que tem dimensões continentais, aqueles modelos ali, eles não são úteis. Por quê? Porque eles fazem previsões que não são acuradas. Nesse cenário, você precisa incluir informações de heterogeneidade. E modelos que lidam com isso, um tipo de modelo que lida com isso, é chamado modelo de múltiplas escalas. Aqui eu estou mostrando um modelo que foi desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, pelo meu amigo, professor Silvio Ferreira, e os seus doutorandos, o Guilherme Costa e o Wesley Cota. Nesse modelo aqui, eles consideraram cada cidade do Brasil, esse modelo aqui tem cada cidade do Brasil contemplada, cada cidade eles consideraram uma variante daquele modelo CIR, um modelo puramente temporal para descrever a dinâmica da cidade, e as cidades estão conectadas entre si por uma certa malha viária que levou em consideração informações da malha viária brasileira, do fluxo de mobilidade urbana no Brasil. Eles usaram isso e usaram como condição inicial para esse sistema dinâmico o número de notificações de infecções que se tinha lá no início da pandemia. Você vê que essa simulação que começa no dia 1º de abril. Eles pegaram o número de notificações que tinham para cada cidade naquela época e usaram isso como condição inicial. É claro que tem uma incerteza enorme sobre essa condição inicial, mas esse modelo aqui é surpreendente o quão qualitativamente ele foi acurado lá, que se tinha muito pouca informação, o quão bem ele pôde descrever do ponto de vista qualitativo o processo de propagação da epidemia no Brasil. Você viu que nesse modelo aqui começou em alguns centros e foi interiorizando, né? Você tem uma espécie de onda se propagando para o interior. Do ponto de vista quantitativo, eu diria que até no Rio de Janeiro aqui,
não foi tão ruim. Se vocês olharem aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui a dinâmica, ó, você vê que a situação no Rio começa a melhorar a partir de junho, julho, e foi mais ou menos o que a gente viu. Agora, em outras cidades do Brasil, não está tão acurado. Mas, do ponto de vista qualitativo, isso aqui está muito bom, na minha opinião. Isso aqui, eles estudaram com esse modelo alguns cenários. Um cenário de confinamento forte, um cenário de confinamento moderado, que é esse que eu estou mostrando, um cenário sem confinamento. Esse trabalho aqui mostra que quanto menos confinada ficava a população, mais rápido a onda ia passar, mas mais catastrófico ia ser o efeito dela também, porque você tinha picos de infecção tão maiores quanto fosse o nível de mobilidade da população. Tá? E, finalmente, eu chego naquele modelo que eu chamei lá no início da apresentação de modelos gráficos. Mas você vai dizer, peraí, o que tem de modelagem aí nesse gráfico que você está mostrando? Esse gráfico aqui eu peguei no G1, lá no início de junho. É o número de mortes por dia no estado do Rio de Janeiro. Você vai dizer, isso é só um gráfico que eu plotei os números, então isso não é um modelo. Deixa eu interpretar isso como um modelo. Eu falei lá no início que a gente pode pensar um modelo como uma máquina que entra um ingrediente e sai um produto acabado, né? Então, eu vou pensar aqui que a minha rotina computacional que gera esse gráfico é uma máquina que entram dados e sai esse gráfico. Então, nesse sentido, eu gosto de ver isso como um modelo, tá? Então, eu gostaria de chamar isso de modelagem gráfica. E eu estou fazendo essa provocação de chamar isso para modelagem gráfica pelo seguinte, em modelo eu posso falar, eu não gosto de falar que o modelo é certo ou errado, todos são errados, então não faz sentido falar em modelo certo. Agora, eu gosto de falar em modelo útil e não útil. Eu gosto de fazer essa provocação aqui para dizer que esse modelo que está aqui é pouco útil. Ele não é um modelo muito informativo. Para começar, porque esses dados têm subnotificação e atraso, mas mesmo que não tivessem, esse tipo de plotagem aqui, que é o que você vê mais comum na imprensa, não é o gráfico mais informativo que você pode utilizar, por exemplo, para ver quão avançada está a propagação da epidemia. A gente sabe que a epidemia, grosso modo, tem 3 etapas, um crescimento exponencial, uma etapa de transição e um esgotamento, e você não consegue ver isso muito claramente aqui. Eu quero mostrar um outro tipo de gráfico, que não é ideia nossa, nós pegamos essa ideia na internet, nesse site aqui, tá? Mas é uma sacada muito boa para você ver o comportamento da dinâmica. Em vez de você plotar, como está aqui, o número de casos ou o número de mortes em função do tempo, você pode plotar o número de novos casos por uma unidade de tempo que você queira, que a gente está plotando por semana, poderia ser por dia também ou por mês. Então, o número de novos casos por semana em função do total de casos. Tá? Isso aqui está numa escala log-log. A gente sabe que no início, o processo de propagação da doença, ele segue uma lei exponencial, né? Ele cresce exponencialmente. Quando você aplica um log no exponencial, isso vira uma reta. Então, nesse tipo de gráfico aqui, em vez de você ter uma curva exponencial no início, você vai ter uma reta. E depois que você termina de transicionar a dinâmica e você entra na fase de esgotamento, o que ocorre é que o número de novos casos por dia, por semana, a incidência de novos casos cai drasticamente. Então, quando você entra nessa fase de esgotamento, esse número aqui vai ser consideravelmente menor do que ele é na fase exponencial. E quando ele fica consideravelmente menor e você vai dividir pelo total de casos, que já está um número grande, essa razão é muito pequena. Então, o que você consegue ver é a queda, essa queda que você está vendo aqui. Então, esse gráfico aqui, enquanto ele está no formato de reta, significa que você está na fase exponencial. Quando você está fazendo essa curva aqui, você está transicionando. E quando ela cai rapidamente, como você está vendo aqui para a França, Itália, Bélgica, aqui nesses casos, você sabe que a sua epidemia já está já está em fase de esgotamento. Esse gráfico aqui é de 16 de maio. Você vê que aqui Bélgica, França, Itália já estavam em fase de esgotamento, Reino Unido em transição, e o Brasil estava a toda na exponencial ainda, os Estados Unidos estava transicionando, né? A Rússia estava começando uma transição aqui. Eu vou mostrar uma animação aqui, pulando isso de 15 em 15 dias, para vocês verem. Tá? Eu falei que o Brasil estava exponencial, olha, continua uma reta. Junho, continua uma reta, final de junho, julho,
Agosto. Agosto a gente já começou a entrar mais ou menos na fase de transição aqui, segundo esses dados aqui, tá? E você vê aqui também que alguns países, tipo a França, teve uma subida aqui. Agora, num cenário perfeito, onde você tivesse dados muito bons, esse tipo de plotagem aqui é muito instrutiva. Aqui a gente tem que fazer um meia-culpa, o seguinte, a gente tem que dizer que esses dados não são perfeitos. Tem subnotificações, tem atraso de notificações, às vezes a gente viu um país cair, alguns dias depois dar um pulo, porque muitos casos que deixaram de ser contabilizados lá atrás foram contabilizados todos de uma vez. Aí eles entram no sistema num dia só, aí dá esse salto, aí depois você vê um salto, uma queda de novo. Então, esses dados, como são um pouquinho malucos, esse tipo de plotagem aqui, às vezes, é difícil de interpretar, mas mesmo com os dados de baixa qualidade que a gente tem, é bem mais instrutivo em termos de dizer em que fase da epidemia que você está, do que aquele gráfico que aparece na imprensa diariamente, que estava naquela outro slide lá. Tá? Agora, a principal mensagem que eu queria deixar nessa palestra para vocês é o seguinte: modelos podem ser muito úteis, são uma ferramenta importantíssima. Agora, o modelo é uma máquina. E uma máquina para produzir um bom produto acabado, ela tem que estar boa e a matéria-prima tem que ser de qualidade, né? Se você tem uma máquina que está com defeito, por exemplo, você tem um modelo que não é representativo do fenômeno que você está tentando estudar, ou você tem matéria-prima de qualidade ruim, por exemplo, seus dados não são muito acurados, você tem que saber que o produto acabado que vai sair dessa máquina vai ter defeitos. Esses defeitos, às vezes, podem não ser tão graves, ao ponto de comprometer as previsões, mas se a matéria-prima for ruim demais, ou a máquina estiver defeituosa demais, isso pode não fazer sentido nenhum. Tá? Então, sempre que você trabalha com modelagem, você tem que ter um bom senso, um senso crítico muito apurado para ver se o que você está prevendo faz sentido ou não. Especialmente se esses resultados vão ser utilizados para tomar decisões que vão impactar na vida de muitas pessoas. Uma coisa eu quero felicitar aqui os grupos sérios que trabalharam nessa epidemia, fazendo modelagem útil, claro que sujeita a essas limitações, mas que trouxeram muito insight. Mas eu também quero falar sobre uma coisa que a gente teve que se deparar. Foram muitas pessoas com pouco treinamento nisso, tentando, com a melhor boa vontade do mundo, fazer simulações e colocando resultados de simulações que davam resultados absurdos no Facebook, na internet. Isso não ajuda. Então, eu queria fazer um apelo se algum dia a gente precisar novamente fazer simulações e previsões assim em tempo real, a pessoa que não tem treinamento pode até fazer a sua simulação em casa para você aprender um pouco mais. Mas não publique esses resultados na internet, porque isso às vezes atrapalha mais do que ajuda. Modelos têm limitações. Agora, eu queria fazer uma discussão agora mais filosófica sobre a racionalidade das previsões com base em modelos, com relação ao palpite, ao vulgo achismo que você vê por aí às vezes. Qual é a racionalidade, qual é o espírito filosófico por trás de uma previsão baseada em modelo? Você tem uma realidade, você quer prever. Você tem observações parciais dela, que eu estou representando aqui com esses pouquinhos dados aqui. Eu tenho um modelo para fazer a previsão, como as observações são defeituosas em certo sentido, essa previsão vai ser defeituosa. Você vê que ela está um pouco desviada aqui. Agora, se eu tenho dados que retratam minimamente a realidade, eu tenho um modelo que retrata minimamente a realidade, essa previsão aqui deve retratar minimamente a realidade. Você está tentando extrair informações nesse fluxograma aqui a partir da realidade, que está encampada no modelo construído um pouco da sua experiência, pelo conhecimento acumulado e pelas observações. Muito diferente pegar um Zé Mané qualquer e diz, eu acho isso. Por quê? Porque eu quero que seja assim. Ou porque eu li nesse site aqui que é isso e essa opinião me agrada mais. Ou, não, eu acho que é isso, não com tanta arrogância assim, mas porque faz sentido na cabeça da pessoa que não tem treinamento naquela área, que aquela concepção que ela colocou faz sentido na cabeça dela, mas não faz com relação para os outros que têm treinamento, mas ela insiste naquilo. É famoso, eu acho isso. Você pode até achar alguma coisa
sem ter muito estudo numa área que seja plausível, não seja muito distante da realidade, como é esse primeiro balãozinho aqui, mas muito mais provável é, se você dá um palpite numa coisa que você não sabe, é muito mais provável você dar um palpite muito longe dos fatos, né? Então, você pode ter também o famoso negacionismo. Acho que não está nada acontecendo numa pandemia que já matou 1 milhão de pessoas hoje. Você tem esses 3 cenários aqui. Por mais que aqui tenha limitações, se isso aqui foi feito por gente que sabe o que está fazendo, com dados minimamente confiáveis, isso aqui é muito mais robusto, por mais que dê uma previsão muito simples e muito rústica, isso aqui ainda é muito mais robusto que isso aqui, tá? Então, a gente tem que confiar nisso aqui e descartar isso aqui, tá? Para fechar, pessoal, no meu relógio é 7 horas, mas como começou 10 minutos atrasado, Thiago, eu tenho ainda 5 minutos. Eu queria falar da nossa experiência no Observatório Fluminense, no Covid-19 Observatório Fluminense. Primeiro, eu queria felicitar esse time aqui, que estou tendo o prazer de trabalhar desde o mês de abril, que é formado por vários estudantes em todos os níveis, iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado, por alguns colegas aqui, pesquisadores, professores, e pela Amanda e a Luciana, que é o nosso time gráfico e de divulgação de conteúdo, tá bom? Essa turma aqui tem formação ampla, a maioria são engenheiros, mas tem matemáticos também, tem uma bióloga também aqui. E os pesquisadores são matemáticos e engenheiros. A gente se reuniu em abril, quando a epidemia estava começando a ganhar muita força aqui no Brasil. É o seguinte, a gente estava vendo muita demanda por análise dos dados da epidemia e estava uma confusão muito grande, ministro brigando com o presidente, e esses dados eram um pouco transparentes, o público em geral não consegue interpretar isso, na imprensa ainda não tinha uma divulgação padronizada, e muitas informações que saem na imprensa, para pesquisadores, são pouco relevantes. Elas não trazem as informações que pesquisadores precisam. Então, o que a gente fez é o seguinte, vamos tratar esses dados, vamos tentar gerar gráficos que sejam úteis, principalmente para o público em geral, mas que também possam ser úteis para pesquisadores. E vamos montar um site organizado para divulgar isso, com gráficos que sejam de fácil compreensão. E, já que a gente está numa universidade também, cuja missão primordial é gerar conhecimento, vamos botar um esforço também para a gente gerar um material educativo na parte de modelagem de epidemias, que alguns aqui no grupo já tinham um certo know-how nisso, alguns alunos, alguns professores, outros tinham um bom know-how de análise de séries temporais, outros tinham um bom know-how de processamento de sinais, as meninas aqui têm um bom know-how de redes sociais, de divulgação, de conteúdo. Então, juntou esse time multidisciplinar e a gente começou a gerar um pouco do conteúdo que eu vou mostrar aqui agora. Isso aqui são séries temporais, aqui é o total de mortes em função do tempo, né? Aqui é o número de dias da epidemia desde que se teve 10 mortes, tá? E para cada estado brasileiro. E aqui no início, a gente botou essas linhas de referência aqui, que ajudavam muito a balizar no início o tempo de dobra dessa dinâmica aqui. Enquanto estava na fase exponencial, enquanto o tempo dobrava o número de óbitos, aqui no caso, a gente tinha também para o número de mortes. Agora, a gente aqui tem para todos os estados, e aqui a gente tem o total de mortes normalizado por 100 mil habitantes, desde que se passou uma morte por 100 mil habitantes. Agora, aqui não é para o estado, aqui a gente está fazendo para alguns municípios do estado do Rio de Janeiro. Nosso grupo se focou em, principalmente, estado do Rio, porque é onde está a maioria do grupo, né? É onde estão as instituições da maioria dos participantes aqui, mas a gente tentou também fazer algumas análises para estados e regiões brasileiras, e a título de referência, como muita gente gosta de comparar países, a gente elencou alguns países chaves na América Latina e no mundo, e divulgamos também esses gráficos para esses países, tá? Então, vocês viram aqui séries temporais, tá? A gente fez também, para os municípios do Rio de Janeiro, a gente gerava gráficos comparativos, assim, com esse, com o total, e com o número de novos casos por semana, para aqueles municípios que eu mostrei ali. Em termos de mortalidade acumulada, a gente gerava gráficos assim, comparando a mortalidade acumulada em alguns países que a gente elencou,
Vocês veem que o Brasil aqui é um caso crítico, né? Não é o maior do mundo, mas estamos lá brigando para estar lá em cima. A gente fez algumas análises também de comparação de óbitos por causas Covid e não Covid com uma média do ano passado. Tá? Você vê aqui claramente que tem um certo excesso de morte com relação à curva do ano passado, e essa morte é essencialmente por casos suspeitos ou confirmados de Covid. Tá? E agora, isso aqui são informações mais técnicas, né? Como a gente queria conversar com o público em geral, a gente ficou bolando como é que a gente pode colocar essas informações dos gráficos. As pessoas, a maioria das pessoas não leem bem gráficos com curva, por exemplo, número de casos no tempo, para muita gente não diz muita coisa. Como é que a gente pode traduzir isso? Aí veio a ideia de fazer um mapa de calor. Aqui a gente está mostrando um mapa de calor para cada um dos estados brasileiros. Esse mapa de calor a gente chamou de termômetro da Covid. O termômetro aqui é o quê? Quando está azul, está frio, não está numa situação grave. Conforme vai ficando vermelho, é porque a temperatura está aumentando, você está entrando numa fase crítica. Você pode ver aqui que, por exemplo, estou mostrando São Paulo aqui, você tem aqui, ele vai aumentando quase que monotonicamente aqui. Tem uma região super quente aqui, esfria um pouquinho, volta a ficar super quente, esfria, fica um pouquinho nesse vai e volta. Isso aqui mostra que você está tendo alguma oscilação nos dados, né? Possivelmente essa oscilação aqui não é só a flutuação estatística diária, mas você tem, ela é causada também por causa das subnotificações, por casos sendo aglutinados em grande volume, né? Mas depois, eventualmente, foi esfriando. Esse gráfico aqui é do dia 26, então você vê que ainda em muitos estados você não tem uma situação que, vamos dizer, você não está com um termômetro azulzinho. Você tem pouquíssimos estados que estão em azul. Você tem em verde ainda. Verde não é tão crítico quanto assim, mas ainda é alguma coisa que diz que você tem que ficar em alerta, tá? E esse aqui foi um dos gráficos nossos que foi mais sucesso, porque muita gente era fácil de ler, né? Agora, eu acho que o nosso gráfico que fez mais sucesso foi esse aqui. Também é para conversar com o público em geral, a gente chamou ele de semáforo da Covid. Isso aqui foi uma ideia que nós pegamos nesse site aqui, endcoronavírus.org. Esse site aqui, ele fez isso para vários países. A ideia aqui é não colocar uma escala quantitativa, não. O eixo vertical aqui está sem nenhuma escala. A gente só classifica o estado do país em verde, amarelo, vermelho. Tipo, verde vencendo a epidemia. Amarelo quase lá. Em vermelho é quem precisa agir, porque não está no estado confortável. A gente classifica isso aqui só com relação à forma da curva. Tá? Você sabe que no início ela vai ser uma exponencial, depois ela vai transicionar, depois ela vai começar a cair. Então, a gente passa de vermelho para amarelo quando esse nível aqui cai a menos de 50% do máximo. E vira verde quando ele cai a menos de 20% do máximo. Agora, isso é dinâmico, né? Vocês estão vendo que alguns lugares aqui sobe e desce, então tem um estado aqui que chegou a ficar verde, voltou a ficar amarelo, voltou a ficar vermelho, ficou amarelo de novo, voltou para o verde, tá? Isso é um indicador do momento. Outra coisa que nós procuramos disponibilizar no início, quando nós começamos a fazer, a gente fazia um relatório por semana, são relatórios epidemiológicos. A gente fazia um por semana, mas agora, como a epidemia já reduziu bastante de intensidade aqui no Brasil, e nós temos muitas outras tarefas, a gente teve que reduzir a frequência dos relatórios, a gente está fazendo um por mês. Esses relatórios estão todos disponíveis no site do Observatório, tá? E tem uma análise nível nacional e em nível mais detalhado no estado do Rio de Janeiro da situação epidemiológica ao longo das diferentes semanas epidemiológicas do ano. Esse aqui é o último relatório que a gente divulgou no início dessa semana. E talvez o que eu mais me orgulho aqui desse trabalho que a gente vem fazendo é na parte educacional, porque é o que eu acho que vai ficar para a posteridade esse código que a gente desenvolveu aqui. A gente fez uma ferramenta educativa para construir modelos matemáticos para epidemia. É um código bem simples, implementado em GNU Octave, uma linguagem aberta, e também é compatível com o MATLAB, que é um pacote de computação científica bem usual. A gente fez aqueles modelos compartimentais que vocês viram lá atrás, os regressores estatísticos que vocês viram lá, e esses gráficos que vocês viram lá, agora recentes, tudo isso está dentro desse pacote aqui, e se você tiver uma série de dados correspondente a uma epidemia
pode ser Covid ou pode ser outra, você pode colocar nesse pacote aqui e gerar figuras iguais a essas que eu mostrei aqui agora. Quem tiver interesse pode ir aqui em www.epidemiccode.org. Então, o nome Epidemic é legal porque ele faz sentido tanto em português quanto em inglês, né? Mas a gente pensou também em alcançar um público mais amplo, então, em inglês, a gente batizou ele de Epidemiology Educational Code. Está disponível para download no GitHub, quem quiser é só ir lá pegar. E ele tem tutorial bem didático, mostrando exemplos, como fazer, como simular cada um dos modelos, ou como gerar cada um daqueles gráficos ali. Em comentários finais, pessoal, para encerrar aqui, modelagem de epidemia é uma área interdisciplinar e que necessita demais de profissionais que têm um forte treinamento matemático, como os próprios matemáticos, os físicos, estatísticos, engenheiros. Se você quiser trabalhar nessa área, tem muito terreno, e se vocês tiverem algum interesse em particular, pode entrar em contato com o nosso grupo, se alguém quiser fazer uma pós-graduação, por exemplo, nessa área. Modelos matemáticos são ferramentas poderosas para auxiliar na tomada de decisão durante uma epidemia. Simulações com esses modelos fornecem um mecanismo bem consistente para inferir o comportamento da epidemia. Agora, você tem que ter cuidado, porque todo modelo tem limitação e tem um domínio de aplicabilidade. Você não pode tentar usar esse modelo fora do domínio de aplicabilidade dele. E quando você aplica ele no domínio onde ele vale, você tem que estar ciente também que o modelo sempre tem uma limitação. Tá? Porque ele é uma aproximação da realidade, ele não é a realidade. Para encerrar, eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Automática, na figura da diretoria, e também dos meus colegas do Comitê Técnico, o professor Tiago e o professor José Paulo, que me convidaram para essa palestra. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu queria agradecer também, mais uma vez, a equipe do Covid-19 Observatório Fluminense, que eu venho trabalhando desde abril. Eu também queria agradecer aos meus colegas de outros grupos que estão trabalhando na análise dos dados da epidemia, o Observatório Covid-19 Brasil, o Grupo MAVE da Fiocruz, o Covid-19 Analytics e o Monitora Covid-19, que é também da Fiocruz. Eu gosto de chamar esses grupos aqui de força-tarefa da Covid-19. Não são os únicos grupos trabalhando no Brasil, tem vários outros, e gostaria de felicitar todos os outros que eu não estou citando nominalmente aqui. Eu estou citando esses aqui porque são os que eu tenho interação direta e quase todo dia eu estou conversando com eles. Então, tem sido um prazer trabalhar em cooperação com todos esses grupos. E também eu não posso deixar de agradecer às agências de fomento que financiam as nossas pesquisas nas universidades públicas, né, em especial na UERJ, onde eu trabalho. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou ficar feliz em responder. Se eu não quiser perguntar aqui agora, mas aqui fica o meu contato, vocês podem me escrever por e-mail também, eu respondo também numa boa. Muito obrigado pela atenção. Acho que eu estou entrando agora, né, Amélie? Uhum, tá. Bom, beleza. Bom, agradecer, Amélie, pela apresentação. Acho que, assim, faz uma introdução decente, né, sua, né, que no início foi uma correria, teve delay, teve tudo acontecendo, mas aí o cara contou sabiamente que o problema era o meu YouTube que estava com o microfone ligado. Então, passada essa fase de transitória aí, eu acho que foi muito legal a apresentação, sim, está aplaudido, né? Novos tempos, mas sim, aplaudido pela apresentação, foi muito bom. Assim, é legal a gente lembrar em que contexto surgiu o interesse de a gente fazer uma palestra sobre Covid, misturando um pouco a parte matemática, né? Afinal, a gente está na sociedade de automática, então, surgiu numa reunião em que a gente sentiu a necessidade de se posicionar e mostrar também que, além de fazer trabalhos na área, a gente pode, né, como sociedade mesmo, contribuir no sentido de sei lá, atacar a doença e dar alguma resposta no sentido de... Vão ter algumas perguntas, eu acho que o Ademar pergunta sobre políticas públicas, né? E, no final, como usar isso tudo a nosso favor, vamos dizer assim, de forma a gerar políticas públicas que consigam
de alguma forma, amenizar, né, os efeitos desse surto, né, que a gente teve epidêmico. Em especial, né, você foi bem feliz no sentido de dizer que essas ferramentas e que esses modelos, na verdade, eles não têm dono, né, no sentido de que você pode usar isso como de forma abrangente para outras epidemias, mas, em especial, eu acho que foi legal você ter focado no problema da Covid para, de certa forma, chamar a atenção um pouco do público, né? Eu acho que a gente tem umas perguntas aqui, tem perguntas, eu notei 3, 2 do Ademar e uma da Vilma, talvez agora vão surgir mais, né? E aí, assim, eu gostaria de fazer as perguntas para você toma o seu tempo para respondê-las, assim, se quiser linkar com coisas que você acha interessante, fique à vontade, tá? A primeira delas do Ademar é a seguinte, o Américo. Qual a base de dados que o Observatório está usando? O Observatório Fluminense, né? Os dados divulgados são subnotificados, então, qual o percentual de incerteza que estão adotando? Como é que vocês estão lidando com essa questão de subnotificação e como se está incorporando a incerteza na tua base de dados? A base que nós usamos deixa eu mostrar aqui, todos os nossos gráficos, à direita tem a fonte onde a gente pegou. Os dados dos países, a gente pega no ourworldindata.org, tá? Um site que tem estatísticas da Covid e de muitas outras coisas lá. Agora, os dados do Brasil, dados tanto em nível nacional quanto em nível estadual, a gente pega nesse site aqui, covid19br.wcota.me. O Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa, ele montou um repositório muito bom para aglutinar esses dados, e ele já fazia um tratamento, separar por município, tudo isso. O Wesley, por sua vez, pegava no Brasil o I/O, que fragmentava esses dados, que recolhia nas secretarias municipais e estaduais, aglutinava e depois ele fragmentava esses dados para que os usuários pudessem ter mais controle sobre os dados. Tá? O Wesley já fazia um certo processamento desses dados que vinha na forma que a gente já precisava para botar esses gráficos. A pergunta do Ademar esses dados são subnotificados? São subnotificados e atrasados, como em qualquer base de dados. Todos os dados da Covid que vêm direto do poder público são subnotificados e atrasados. O que você pode fazer se você conhecer o padrão de atraso, você pode tentar corrigir isso usando uma técnica chamada nowcasting. Os nossos colegas do Observatório Brasil fazem isso não para os dados de notificações de óbitos, mas para as internações do sistema CIVEP-GRIP, de síndrome respiratória aguda grave, porque isso dá um bom panorama de quantos leitos de UTI vão ser necessários. Eles fazem esse nowcasting para esses dados, porque eles têm um histórico que dá para treinar o método estatístico, a ferramenta estatística, para aprender o padrão do atraso. Você treina lá com o passado e depois você começa a usar o nowcasting para corrigir o atraso. Corrige bem, mais ou menos, até 1, 2 dias para trás. Tá? Como o Observatório já faz, a gente não focou nisso. Nossos dados, a gente sabe, é dito no relatório, que você tem que olhar o seguinte, as nossas últimas 2 semanas, 10 dias, assim, você tem um certo atraso. Você tem uma certa incerteza nos dados de mais ou menos 10, 14 dias. Então, esse final aqui é sempre um pouquinho incerto. Agora, o nosso trabalho não era muito de previsão, é muito mais de monitoramento. A gente se propôs a fazer um trabalho muito mais de monitoramento, dizer em que etapa da epidemia que a gente está. Então, os nossos gráficos aqui, eles querem revelar tendência muito mais do que tendência em que momento você está da epidemia do que quantos casos eu posso esperar para amanhã. Tá? Por exemplo, esse mapa de calor aqui, a ideia é justamente essa. Então, para os propósitos das nossas análises, mesmo esses dados sendo subnotificados ou atrasados, eles dão uma ideia. Para corrigir a subnotificação é bem mais complicado porque a gente não tem ideia do número real, né? Você tem até alguns estudos que foram feitos para ver incidência do vírus na população, mas eles têm um nível de incerteza estatística alta também, dá para se estimar um pouco, mas você tem uma incerteza muito grande também na subnotificação.
Alguns estudos estimam entre 6, 7, 10, podendo chegar até mais do que isso. Tá? Vamos arredondar aqui. Você pode esperar, grosso modo, uma subnotificação de 10 vezes. A ordem de grandeza é 10, deve ser. Tá? Tá ótimo, Américo. Deixa eu só te direcionar a outra pergunta aqui, da Vilma agora, né? Presidente da sociedade. Ela está perguntando o seguinte, o Américo, quais as principais variações dos modelos para a segunda onda? Pois é, vocês estão prevendo segunda onda, ou a gente já está na super onda? E como é que essas variações vão acontecer no modelo, né? Esse modelo aqui, Vilma, o CIR, ele não contempla a possibilidade de segunda onda com essa forma que eu mostrei aqui. Vamos entender um pouquinho mais aqui. Tem 3 equações aqui. Todos os outros modelos compartimentais são parentes do CIR. O CIR é o modelo mãe de todos eles, todos os outros são... Você, por exemplo, esse outro aqui, que você fez foi requintar o compartimento dos infectados e dividiu dos recuperados em 2, né? Você criou infectados expostos, você criou infectados assintomáticos, sintomáticos. Todo mundo aqui está infectado, né? Nessa região aqui. Então, você fragmentou esse compartimento. E os suscetíveis, você fragmentou em 2 também. Então, é assim que você constrói variantes desse modelo. Esse modelo aqui, se você integrar, você vê que os suscetíveis, de certa forma, vão sendo consumidos. Você tem uma espécie de incêndio aqui, que vai consumindo os suscetíveis, vai tornando eles infectados. Depois eles vão se recuperando e se transformando em cinzas. Os recuperados são uma espécie de cinza desse incêndio, tá bom? Você pode queimar a floresta toda, como está aqui nesse caso, mas você pode queimar não a floresta toda. Aqui, ó, sobrou um pouco de madeira azul aqui. Tá vendo aqui, nesse caso? Uhum. Se você comparar aqui, ó, o azul está praticamente no 0. Aqui sobrou um pouco de madeira não queimada. E as cinzas não preencheram todo o espaço. E se eu reduzir, ó, aqui sobrou bem mais madeira e as cinzas deixaram bem mais espaço. O que existe nesse modelo, o que existe nesse tipo de sistema dinâmico é chamado limiar epidêmico. Se a doença passa, se o número de infectados passa desse limiar epidêmico, o que acontece é que é um número crítico que você deixa de ter lenha suficiente para manter esse incêndio, entendeu? A floresta já queimou tanto que o fogo, a chama está batendo numa árvore que já está queimada, ela não está chegando na árvore verde, entendeu? Na árvore que pode ser queimada. Então, o incêndio morre por falta de combustível. O que ocorre, a questão de segunda onda é o seguinte, você implementou medidas de distanciamento social. Essas medidas reduziram a curva de contágio. Por exemplo, naturalmente eu ia ter esse incêndio aqui, tá bom? Agora, o meu distanciamento fez eu ter esse incêndio aqui. Você vê que tem muita madeira aqui ainda para queimar, não tem? Certo. Pode ser o seguinte, pode ser que daqui a pouco dispare uma outra onda aqui para queimar essa madeira. Isso é a segunda onda. Como que eu sei se vai disparar ou não? Se esse número de infectados aqui já passou do limiar epidêmico desse sistema aqui, que nesse caso é 1 menos, se me lembro bem, é 1 menos 1 sobre R0. Esse sistema aqui. Eu posso ter errado a conta aqui de cabeça. Se eu errei, me desculpem, mas não é difícil. Na Wikipedia tem essa fórmula aqui. Eu posso checar já. Se você já passou do limiar epidêmico, não vai disparar uma segunda onda aqui. Agora, se a sua contenção foi efetiva, de modo que você ainda tem muito suscetível na sociedade, você pode ter ela de novo. Esse modelo CIR aqui, a dinâmica dele vai até passar o limiar epidêmico. Como é que eu poderia modificar esse modelo aqui para contemplar a possibilidade de segunda onda? Eu poderia modificar esse beta aqui, eu poderia colocar um fator de confinamento aqui no beta, tá? Que removeria um pouco dos suscetíveis aqui para um compartimento de pessoas confinadas, por exemplo. Aí você ia ter uma onda dessa aqui se propagando, mas com muita gente confinada. Aí quando você libera esses confinados não ficam confinados para sempre, eles têm um momento que eles voltam a andar, aí você pode ter segunda onda. Da forma que está aqui, não dá para ter segunda onda, mas para eu modificar esse modelo para ter uma segunda onda, seria a maneira mais ingênua de fazer isso é modificar o beta, colocar um fator de confinamento aqui.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tinha um modelo desse. Não. Quando você vai procurando aí, o Américo? Não, os gráficos não estão aqui. Deixa eu abrir o MATLAB aqui. Eu simulo esse modelo para vocês rapidinho. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ainda nessa linha, enquanto você vai procurando aí os teus arquivos. Por exemplo, você está falando o seguinte, se tu fez uma estratégia de isolamento razoável, é possível que você ainda tenha lenha para gerar uma segunda onda, certo? Isso. Tudo bem, mas no nosso caso aqui, a gente, sei lá, supostamente não fez uma estratégia de isolamento adequada, ou pelo menos aquilo que a gente julgaria adequado, né? Então, assim, é meio paradoxal a parada, porque você, em tese, não tem a segunda onda, mas, dependendo da sua modelagem, você ainda pode ter essa segunda onda por outras razões, não? Não tem consenso ainda sobre... Não existe consenso ainda se a gente tem imunidade de rebanho. Talvez em algumas cidades tenha, mas nas grandes cidades eu acho pouco provável que já tenha. Prova aí que as capitais europeias aí estão disparando os casos novamente, né? Não deve ser diferente em Rio e São Paulo. Talvez uma cidadezinha pequena possa ter já. Agora, o que parece que as medidas de proteção que foram adotadas, como máscaras, medidas de higiene, tentar evitar aglomerações, embora as pessoas estão desrespeitando as aglomerações, até certo ponto, muita gente está evitando, né? Isso parece que está sendo efetivo para segurar uma segunda onda. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu comentar aqui nessa figura. Pessoas quiserem perguntar alguma coisa aqui, gente... Vocês estão vendo aqui o modelo? Chat. Você tem aqui uma curva típica de CIR, né? O azul, o vermelho e o verde. Eu vou ligar a quarentena aqui nesse modelo. Deixa eu mostrar o gráfico dele. O compartimento dele está aqui, ó, suscetível, infectado, removido. Eu coloquei uma quarentena aqui, que pessoas vêm para cá, ficam aqui algum tempo e depois voltam, tá bom? Tem um parâmetro lambda aqui, que quarentena as pessoas. Eu vou botar, por exemplo, 50% das pessoas quarentenadas. Você está vendo que já modificou a dinâmica, né? Certo. Deixa eu exagerar aqui, 75% eu acho que a gente vai ver uma segunda onda. Aqui. Você tem uma primeira onda aqui, os suscetíveis caíram muito aqui, não caíram? Certo. Agora eles voltaram a subir, não voltaram? Você fala, ué, mas como é que o suscetível volta a aumentar a quantidade de suscetíveis? Os suscetíveis caíram aqui por dois processos. Um processo de infecção e pelo processo de quarentenamento. O número de suscetíveis diminuiu porque alguns se infectaram e porque outros se confinaram, entendeu? Essa curva preta aqui são os confinados. Agora, o que acontece quando os confinados vão saindo? Os suscetíveis voltam a aumentar. O que acontece? Isso dispara a segunda onda aqui, vocês estão vendo? Entendi. Não, acho que está bem justificada, né? Então, a gente viu isso na sociedade, né? A gente se quarentenou, alguns se infectaram. Você está vendo agora o número de suscetíveis andando por aí deve estar aumentando. Então, pode acontecer. É claro que não está aumentando, eles não estão andando por aí desprotegidos. Eu só saio de casa de máscara, evito aglomeração, só saio quando é estritamente necessário, estou trabalhando de casa. Tem gente que não tem como trabalhar de casa, então tem que ir para o trabalho, mas alguns não estão se preocupando, a maioria eu acho que está.
É claro que o número de pessoas que estão deixando de se preocupar vai aumentando com o tempo, mas eu acho que essas medidas são relativamente efetivas para proteger a população de uma maneira geral. Não pode todo mundo afrouxar, tá? Se você já viu o seu vizinho afrouxou, não afrouxa, porque se você e ele afrouxar, pode disparar o outro incêndio daqui a pouco. Alguém tem que manter a quarentena mínima, basicamente. Essa é a mensagem, né? Deixa eu anotar só mais uma pergunta aqui, o Américo, mas tem algumas outras, tá? Só para não perder aqui a minha contagem. Bom, agora o Ademar perguntou de novo o seguinte: o Observatório Fluminense está trabalhando em conjunto com as pessoas que decidem? Acho que não, né, Américo? Não. Não. Não há vontade política para isso, a verdade é essa. Político, principalmente no ano de eleição, toma a decisão casuística que mais convém a ele, né? Nem sempre disputando. Aqui no Rio de Janeiro, até que a prefeitura e o governo tinham um comitê de assessoramento, mas nós não tínhamos contato com esse comitê de assessoramento. Agora, eu não estou lá dentro, eu não sei até quanto que esse comitê de assessoramento tinha voz lá dentro. O que eles aconselhavam era realmente adotado como política pública. Eu posso dizer o seguinte: uma amiga que trabalha no Ministério Público disse que o Ministério Público do Rio de Janeiro estava usando os nossos relatórios para orientar a decisão deles de volta presencial ou não. Eu recebi vários e-mails de diversas cidades do estado do Rio, principalmente, um ou outro de fora, comentando nosso trabalho, dizendo que estava lendo os relatórios. Então, o nosso trabalho foi utilizado por muita gente, até um certo nível. Agora, não sei dizer o quanto isso foi utilizado por agentes públicos. Por alguns eu sei que foi, não sei o quão amplo isso foi. Aquele consórcio da imprensa que a Globo usa o tempo todo, né? Aquilo ali, de alguma maneira, surgiu depois que vocês montaram o observatório, ou foi mais ou menos paralelo? Porque eu lembro... Foi depois. Aquilo ali aconteceu quando teve um evento que deixou todos os grupos de monitoramento loucos. O Ministério da Saúde começou a censurar dados. Isso. Começou a dizer que não ia divulgar todos os dados, aí teve ação na justiça, teve muita crítica, uma enxurrada de críticas, eles acabaram voltando atrás nessa decisão, só que ali a imprensa viu que não podia ficar refém da boa vontade do poder público para informar. Então o que eles fizeram, como eles têm recursos, eles montaram uma força-tarefa, vários veículos de imprensa, para coletar os dados nessas fontes que a nossa fonte coleta, as secretarias estaduais, entendeu? O Ministério também, e eles começaram a fazer o tratamento deles. Eu acredito que eles contrataram alguns especialistas. A média móvel é uma ferramenta utilizada, ela é bem mais instrutiva que olhar uma série oral pura como essa daqui, entendeu? Porque ela corrige um pouco do atraso, mas ela é bem menos efetiva que o Nowcasting, por exemplo. Essa sua experiência de usar os dados disponibilizados, eu me lembro que na sessão especial, né, que vai ter no a média móvel também, só te cortar, Thiago, esqueci. A média móvel, principalmente, ela é utilizada para reduzir flutuação. Vocês estão vendo, se você passar uma média móvel aqui, você vai ter uma curva assim, mais ou menos. Ela vai filtrar esse pico aqui, entendeu? Uhum. Não, esses picos são típicos de casos que foram acumulados nos dias anteriores e que foram contabilizados todos nesses dias aqui. E se vocês repararem, vocês veem que vocês têm um certo padrão aqui. As barrinhas estão para baixo, sobem, depois ficam para baixo, sobem. Essas quedas são finais de semana. Você vê que são sempre 2 dias de queda. Você tem finais de semana, porque fim de semana o número de pessoas trabalhando nessa contabilização diminui. Então, a contagem sempre é reduzida nos finais de semana, né? Você vê aqui, claramente tem um buraco aqui. Esse buraco aqui é um dia que deixou de ser reportado. Isso aqui provavelmente é alguma falha de sistema. Às vezes acontece isso. Às vezes, por alguma razão alheia, acontece algum problema lá com a internet, não chega um dado, então não consegue fechar, queima o computador. Hoje em dia tem a nuvem para proteger contra isso, mas às vezes acontece algum problema administrativo, então esses buracos aqui, volta e meia, você vê um buraco desse em alguma série de dados dessa. O que eu estava falando com você era que, em certo momento, a gente estava fazendo um artigo para a sessão especial do CBA, né, que vai ter uma sessão especial no final da palestra. A gente pode até também recomendar aí para as pessoas, né? E aí a gente estava tentando validar um modelo
Lá a gente estava, vou até perguntar isso para você também, sobre no sentido de aplicar a lei de controle, né? Mas, bom, a gente queria um modelo simples e, em algum momento, a gente queria usar os dados do Rio de Janeiro, né, da prefeitura. E aí, o que a gente se deparou com uma figura maravilhosa era o seguinte: a pandemia tinha acabado e a gente não sabia. Foi quando a gente olhou assim, isso não vai servir muito para o nosso modelo, mas isso reflete bem o que você falou aí, desse fenômeno de que o poder público, de alguma forma, quis maquiar ali. Isso aqui é a curva de novas mortes por semana, nova morte por dia. Aqui é 10 de junho, o último dia. Se você ver, a gente tem essa curva aqui mais atual. Essa aqui é até o dia 12 de junho. 12 de outubro, perdão. Esse gráfico foi pego no dia 19 de outubro. Isso aqui é uma barra por semana aqui, tá? Então você tem até a semana do 12 de outubro aqui. Os números vêm caindo. Se você não tivesse atraso, você veria isso aqui com mais parecido com aquela curva epidêmica lá que você tinha no início, tá? Essa aqui é a curva de contágio, essa aqui é a curva de morte. E aqui é o acumulado. Aqui nos últimos dias o acumulado está constante porque algumas fontes pararam de atualizar. Então, para os municípios do Rio de Janeiro, isso brecou um pouco o nosso trabalho. Pois é. Os estados a gente ainda consegue, mas para os municípios está estagnado. Não é que parou aqui não, tá? É que a fonte parou de atualizar. A epidemia está diminuindo, principalmente aqui no estado do Rio, já está um pouco mais arrefecida, então a pessoa que estava fazendo o Brasil I.O., que estava fazendo isso de boa vontade, acho que não tem mais recurso, não tem como manter mais esse trabalho funcionando, né? Isso é um problema sério, né? Porque eu aproveito... E mais adiante... Eu posso pontuar que eu acho que falta nisso, a gente pode indicar falhas do poder público, uma decisão que não foi, se tivesse sido tomada com base em evidências bem assessorada, é o seguinte: não tinha que ser o Brasil I.O. fazendo essa coleta de dados, você tinha que ter ou por estado, um local único que desse todos esses dados bem dados, ou preferencialmente o Ministério da Saúde fizesse isso, né? Tivesse dados padrão ouro para todo mundo que quer olhar os dados. O Ministério da Saúde mostra dados assim. Para o cidadão, acho que até é razoável. Os dados que eles mostram tem as informações que o cidadão está procurando, mas os pesquisadores deixam muito a desejar. Os dados não estão separados com o nível de separação que poderia. O pessoal de ciência de dados chama isso de dados granulares. Ele não está com a granularidade. A granularidade adequada. Poderiam ser mais separados para facilitar o tratamento, né? Isso é uma dificuldade de fato. Tipo, para você começar a validar modelo ou depois pensar em controle para política pública, você, no primeiro passo, você tem que tratar esses dados aí. E muitas vezes essa é a parte que vai consumir maior tempo, né? Muitas vezes também aqui, o que eu falei lá, você pode ter um modelo limitado pela qualidade do modelo ou pela qualidade dos dados. Os dados reais, e não é um problema do Brasil só. Isso também a gente tem que deixar claro. Dados de epidemia em tempo real são subnotificados e atrasados em qualquer lugar do mundo. Uhum. Em alguns países, o atraso aqui no Brasil pode chegar a 2 semanas, ter subnotificação de morte, o Observatório Brasil viu de meses até. Algum atraso considerável. Na Alemanha, isso é bem pouco. Eu acho que o sistema tem uma celeridade maior. Agora, uma coisa daqui a 10 anos a gente vai olhar esses dados de epidemia todos consolidados, a gente pode fazer a análise que quiser, ótimo. É muito mais difícil fazer isso em tempo real, né? É um desafio muito maior. Não, sem dúvida. Não, o ponto que você levanta aí é a questão também da testagem, né? A gente testou muito pouco, então... Com a testagem baixa, é difícil você saber
a incidência de recuperados, né? Você com isso, a gente tem aqui um retrato da realidade. Eu gosto de fazer uma metáfora que é o seguinte: a epidemia, eu gosto de dizer que é o pão de açúcar, tá? E os dados, esses dados que a gente usa para estudar a realidade que é o pão de açúcar, é uma foto do pão de açúcar. Uhum. Aí você vem na cabeça aquela foto, posso mostrar aqui Olha, Deixa eu pegar uma foto do pão de açúcar aqui. o turista vai visitar? Ah, Você pensa o pão de açúcar, a foto que vem, você vê uma foto dessa aqui a cabeça, né? Agora, eu vou tirar uma foto aqui. Dizer como é que são os nossos dados. tá certo. Aqui, ó. É o pão de açúcar? É. É. Você tá vendo a realidade como um todo? Não. Não, você está vendo um pedaço, né? Pois é. Você tem... A gente estima que tem subnotificação de 6, 10 vezes. Então, no mundo tem 44 milhões de casos confirmados. Você tem 400 milhões de casos de verdade. A maioria você não sabe. A maior parte dessas notificações de pessoas infectadas são pessoas que foram parar no sistema hospitalar, né? Então, você está registrando os infectados, essencialmente aqueles que têm alguns sintomas mais graves, né? Os infectados assintomáticos, por exemplo, são muito pouco registrados. Você precisaria fazer um censo epidemiológico. Você precisaria testar pessoas aleatoriamente na rua para você poder descobrir isso, né? Vai na Avenida Rio Branco, testa pessoas aleatórias, que nem você faz um censo para tentar descobrir em que candidato que a população vai votar, né? Nas próximas eleições. Você faz um censo eleitoral, um censo não, você faz um estudo estatístico para tentar inferir o resultado de uma eleição. Você poderia fazer um estudo estatístico também com uma amostra reduzida da população, porém bem heterogênea, para tentar descobrir qual é o percentual de pessoas que estão suscetíveis ainda, pessoas que estão recuperadas, que já têm anticorpos, né? E você monitorar isso também para ver se o anticorpo permanece por um longo tempo, tudo isso. Eu não sou especialista nessa parte sorológica, nada, então eu estou dando uma opinião como matemático da parte estatística. Como é que você poderia fazer para melhorar o conhecimento sobre o estado epidemiológico da população? Tá? Isso aí. Não tenho conhecimento para dizer qual é o método de testagem mais efetivo, que características que essa população heterogênea tem que ter para constituir uma boa amostra do todo. Isso aí tem estatísticos especializados nisso. Eu acho não vou me meter a falar sobre um assunto que eu não tenho grande conhecimento. Tá? Eu acho que você responde, de certa forma, aqui a observação do Marcos, que ele falou, não podemos esquecer que parece não existir uma imunização definitiva, de fato. Então... Isso é um estudo que saiu bem recente agora, do Imperial College, que parece que tem evidência dos anticorpos irem decaindo com o passar do tempo na população, né? A incidência de anticorpos. Pois é. Deixa eu aqui tem mais algumas perguntas, Américo. Vamos tentar ser mais objetivo, só porque talvez as pessoas também tenham um pouquinho, né, limitado. Mas vamos lá. A Thaís pergunta o seguinte: gostaria de ouvir sua opinião sobre os gráficos com média móvel do número de casos que vêm sendo utilizados por diversas secretarias de saúde. Eu comentei a média móvel, né? A média móvel é mais efetiva que olhar o dado cru, tá? Porque ela filtra um pouco da flutuação, tira um pouquinho do atraso. Mas ela é muito menos efetiva que uma coisa tipo o nowcasting. Aqui, né? Se você passar uma média móvel aqui, você vai aproximar um pouquinho. Mas a média móvel não tira muito do atraso. O nowcasting é que tira bastante o atraso. A média móvel ela filtra um pouco essas flutuações. Perfeito. Tá? Anderson pergunta: foi feita alguma análise a posteriori de robustez com o modelo? Ou seja, quão sensível é o modelo quando se aplica alguma perturbação dos parâmetros ou dos dados de entrada? Qual modelo que está perguntando? Eu mostrei várias categorias aqui, vários
Bom, deixa ele escrever aqui, mas escolhe um e... Deixa eu dar uma ideia aqui. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer é... O CIR tem 3 parâmetros aqui. O beta, que é a taxa de transmissão, é um parâmetro que controla o fluxo de pessoas desse compartimento para esse. O N é a população total. E o gama é um parâmetro de recuperação que controla o fluxo de pessoas desse compartimento para esse. Você pode estudar aqui, você vai ver que o beta é o parâmetro que afeta mais. Se você fizer uma análise de sensibilidade aqui nesse modelo, seja local usando derivadas ou global usando alguma faturação de variância, por exemplo, você vai ver que o beta é o parâmetro que afeta mais essa dinâmica aqui. Tá? O ponto no modelo mais complexo, você pode fazer isso. Com qualquer modelo aqui, você pode fazer um tipo de sensibilidade. Sim, mas vamos dar um modelo simples lá, rapidinho. Nesse setup. O modelo mais simples. Essa aqui que é uma questão para mim, que eu vejo uma complicação nesses modelos todos. Talvez eu não sei se o Norma Henrico está na plateia ainda. Se ele quiser comentar alguma coisa também, é bem-vindo, né? É o seguinte, cara. Como você falou, esse beta aqui, de alguma forma, a relação beta-gama tá naquele número R0, ok? R0 aqui. O R0 é beta sobre gama. Idealmente, o R0 você quer, para dizer que extinguiu, né, a pandemia, isso aí está na literatura, né? Dizer que isso aí é menor que 1. O RT você quer menor que 1, né? Isso. O R0 é o R no instante inicial. O R é uma grandeza que é dinâmica. Conforme o tempo vai passando, os suscetíveis vão caindo, o R vai mudando. Tá? Mas essa dinâmica aqui tende a solução endêmica se o RT for menor que 1. Exatamente. Então, a minha dificuldade nesses modelos aqui é óbvio Na verdade, endêmica não. Endêmica é quando é igual a 1, a doença permanece na população sem disparar um surto. Quando o R é menor que 1, a doença tende ao esgotamento. Entendeu? Exatamente. Você tende... O limiar epidêmico é 1 menos 1 sobre R0. Quando o número de... Agora eu não lembro se os suscetíveis caem abaixo disso ou se o infectado chega nisso. Quando esse limiar é cruzado, o número de infectados cai. É aqui, né? Começa a cair. Você pode ver que o limiar está aqui, né? Essa região aqui. Você vê que a partir daqui começou a cair, porque já não tem mais combustível, não tem suscetíveis suficientes para manter a epidemia, né? Você ainda tem pessoas infectadas, mas esse número está diminuindo. Se esse RT é uma média de quanto as pessoas, para quantas pessoas um infectado transmite a doença e está caindo, significa que você está transmitindo para menos gente do que seria necessário para manter o surto, né? Pois é, então você está transmitindo na média para menos de uma pessoa. A minha questão aí é exatamente, talvez, aproveitando aqui a pergunta do Fernando. O Fernando fala assim, como é que vocês estimam a porcentagem de pessoas que estão em confinamento? Pois é, na verdade, tem uma relação direta do confinamento, das pessoas que estão em confinamento, com o R que está caindo aí. Que, idealmente, a gente gostaria que fosse menor do que 1 para acabar com a epidemia. Eu não entendo muito bem nesses modelos se a gente consegue, indiretamente, levar em conta essa dinâmica do tipo, à medida que eu faço isolamento, eu estou mexendo no R. Você modifica o R, você vai modificar a fórmula do R quando você coloca o isolamento, sim. E quando eu modifico o R, eu modifico o modelo, de certa forma. Você modificou o R porque você modificou o modelo. Quando você introduz o confinamento, você, de certa forma, modifica o beta do modelo. E aí a pergunta é essa aqui. A gente, quando vai fazer um projeto de uma lei de controle, vamos dizer que a gente está projetando algo que controle esse R aí para menor do que 1. Problema bobo até de controle, né? A gente, quando vai fazer isso, a gente supõe um modelo e simula ele lá no MATLAB, por exemplo. Ok. No mundo real, a gente não pode fazer isso. Na verdade, o sistema que eu estou controlando, ele está respondendo ali e eu não supor nada. Na verdade, eu estou tentando validar aquele meu controlador. Até que ponto esses modelos que a gente faz no MATLAB, esses modelos matemáticos, né? Sob a ação de controle, de fato, eles representam a realidade. Eu acho assim,
tem uma tendência a você analisar qualitativamente e dizer, não, isso aqui parece ser a realidade. Mas em nenhum momento a gente vai poder dizer... Você discutiu isso aí, né? Mas, assim, em nenhum momento a gente vai poder bater o martelo. Isso aí... Bom, Thiago, bom que você tocou esse ponto. Esses modelos compartimentais são muito utilizados para tentar mapear uma relação causa e efeito. Isso. Por exemplo, esse da UTI aqui. Esse modelo pode ser utilizado para ver se eu quarentenar muito os sintomáticos, será que eu consigo reduzir o número de hospitalizações que vão para a UTI? Será que se eu confinar tantos por cento aqui, eu consigo reduzir a UTI? Esse tipo de relação causa e efeito, você pode estudar aqui. Se você usar um modelo desse para controle, não é adequado pelo seguinte: você tem um problema de latência de variável. Latência de variável, para quem não conhece o termo, é o seguinte: você tem um problema de latência. Você tem uma variável latente aqui. O que é uma variável latente? É uma variável que interfere muito nessa dinâmica, mas ela está oculta aqui nesse meu modelo. O meu modelo não enxerga ela. Esse beta aqui, essa taxa de infecção, depende de uma variável latente que sabe qual é? O comportamento social das pessoas. O comportamento das pessoas, se as pessoas vão ter atitudes que vão propiciar ela se infectar ou não. Se a pessoa está sendo cuidadosa ou não. Aqui é um modelo homogêneo. Todos os agentes aqui, todas as pessoas aqui se comportam por igual. Então, se uma pessoa aqui nesse modelo é displicente, todas são. Tá? Se uma é precavida, todas são. Agora, num modelo que leva em conta a heterogeneidade, é difícil modelar isso. Você imagina, se você conhecer o comportamento em todo instante de tempo de todas as pessoas da cidade, pronto. Você sabe mapear isso bem. O problema é que você não conhece, e mesmo assim, se você conhecesse, ainda seria difícil de programar isso no computador, né? Seria uma dinâmica extremamente complexa. Mas a gente nem conhece. Então, o que você tem como estudar cenários. Para usar controle aqui, sem essa variável latente, sem conhecimento dessa variável latente, esse modelo aqui não serve para controle. Exatamente. Porque a capacidade de previsão dele num sistema real, por causa dessa latência, é finita. Você calibra ele com dados ali, ele vai prever bem alguns dias, depois ele vai divergir da realidade. Por quê? Porque essa variável latente não está contemplada aqui e ela muda o comportamento. Exatamente. Esse é meu ponto. Então, uma abordagem aqui de controle mais efetiva tem que ser alguma coisa tipo MPC. A gente vai ter nessa sessão especial do CBA... E eu não entendo, quem entende isso é você. Não, a gente já tem a oportunidade de discutir isso, né? Eu acho que aqui vai extrapolar um pouco o tempo. Mas, assim, a mensagem, eu acho exatamente essa que você falou. Quando você usa controle nesse modelo, você, no final, nem sabe se está controlando um modelo real mais. Você está controlando alguma coisa ali, mas... Porque essa latência que você fala aí, ela vai modificar tudo, entendeu? Então, é muito complicado esse negócio. E, ao mesmo tempo, acho que tem algumas coisas interessantes que podem até, no futuro, gerar teoria aí de controle, né? Agora, o De Paulo tem uma pergunta aqui. Ele perguntou, Américo, como foram detectados dados corrompidos ou conflitantes? Não sei se você já respondeu, mas... Dado conflitante? Com certeza tem. Com certeza tem. Até por erro, como em alguns casos isso é aglutinado por pessoas, quem consolida os dados são pessoas, às vezes, você tem erro certamente de... às vezes você vê um número negativo na tabela, tem coisas assim. Mas não era eu lá no observatório, não era eu que gerenciava esses dados diretamente. Então, para te dizer que erros são frequentes, qual a frequência que eles aparecem, a melhor pessoa para te dizer isso é a Malu, que é a pessoa que tratava com esses dados diretamente, todo dia. Beleza. Rapaz, eu acho que a gente fechou aqui as perguntas. Deixa eu só confirmar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloque aí no chat que a gente faz aqui para o Américo. Tem duas observações, enquanto não aparecem outras perguntas, tá? O Ademar fala que no CBA a gente está tentando... não, isso aqui é uma outra notícia. No CBA 2020 a gente vai ter a palestra do professor Júlio Norma Henrico e uma sessão especial sobre a Covid-19. Então, todo mundo que está aí está convidado, né? CBA agora em novembro, coloca lá CBA 2020, para vocês que estiverem interessados, vão ter mais coisas divertidas a dizer sobre o assunto.
E o Ademar também fala, se possível, disponibilizar as slides da palestra, colocar no site da SBA. Não, com certeza. Gente, eu acho que se não tivermos mais perguntas, é possível, eu acho que... Ah, não, o Fernando perguntou outra coisa. É possível colocar a porcentagem dos assintomáticos no modelo SR? Do assintomáticos? Isso. Para incluir assintomáticos no SIR, você tem que quebrar os infectados em 2 grupos, né? Sintomáticos e assintomáticos. A maneira mais simples é você pegar essa caixa vermelha aqui, passar uma faca no meio dela e botar 2 grupos. Aí você tem uma situação tipo essa daqui. Você pode ir de um suscetível para sintomático ou de suscetível para assintomático. E você pode ter uma certa probabilidade de ir para um e uma outra probabilidade de ir para outro. O desafio construir isso matematicamente é fácil. Qual o desafio? A gente não sabe essas probabilidades no mundo real, né? Não sabe qual é a taxa de suscetíveis que vão para sintomáticos, qual é a taxa de suscetíveis que vão para sintomáticos. E, em geral, esses modelos que dividem os infectados em sintomáticos e assintomáticos, eles consideram antes um compartimento de expostos. O que é o exposto aqui? É uma pessoa que já foi exposta ao vírus, então ela já está infectada, mas ela ainda não transmite, ela ainda não tem sintomas, ela só começa a transmitir quando ela passa a ter sintomas. Ou quando ela evolui para um outro estado, que é o infeccioso. O infeccioso é o infectado que transmite. O exposto é o infectado que não transmite. Tá? E os infecciosos podem ser divididos em assintomáticos e sintomáticos. Uhum. A dificuldade aqui não é criar compartimento, a dificuldade aqui é saber os números que caracterizam o fluxo de pessoas de um compartimento para o outro. Entendi. Assim, na verdade, como qualquer modelo epidemiológico, você pode começar a criar compartimentos, é o que você está falando. Pode. E isso só vai tornar o teu modelo mais completo, mais complexo. Então, vai depender muito da tua aplicação, se você quer fazer tendência, previsão... O melhor modelo é o que serve para a sua aplicação. Cada um desses aqui tem um propósito diferente, né? Para explicar aquela mecânica do achatar a curva, esse modelo aqui é muito mais que suficiente. Na verdade, deviam ter botado isso lá no Jornal Nacional, né? Senhores, eu acho que cumprimos aqui nosso papel, hein? Já estamos a quase 8 horas. Uhum. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente agradece ao Américo, né? Eu que agradeço a SBA, aos organizadores pelo convite. Foi um grande prazer poder participar. E agradeço principalmente a audiência, quem ficou até agora, tarde da noite, né, nessa quinta-feira, assistindo. Tá? Eles estão esperando o coffee break, alguma coisa assim. O coffee break é agora no jantar, né? Cada um em casa. Vai ser um jantar de gala, o Américo? Não? Não, hoje não é de gala, não. Tá certo. Então tá bom. Mas, Américo, obrigado, assim, obrigado também por representar a UERJ, né? Nossa casa. Não introduzi você assim no início, mas é uma honra aí você vestir a camisa da nossa universidade e a gente também muito feliz de poder representar a UERJ na Sociedade Brasileira de Automática e feliz pelo trabalho que você tem desenvolvido. Muito bem, a UERJ está muito bem representada na Sociedade Brasileira de Automática. Tá certo. Propaganda, momento de propaganda, né? Tá certo. Os 2 professores que estão no comitê lá são de altíssimo nível. Então, Américo, obrigado novamente. Eu vou me despedir aqui do pessoal, agradecer a Vilma, né, por ter colocado a devida pressão em todos nós para que a gente pudesse tornar isso realidade. O professor Aguirre também, toda a diretoria, a secretaria da diretoria. Foi muito bom. Acho que agora todo mundo vai ter um V0, né, para poder compartilhar e espero que sejam um sucesso esses webinários aí da SBA. Muito provavelmente vão ter outros, não sei ainda se nesse ano, né? E eu acho que é uma bela iniciativa. O presidente está de parabéns. Uhum, sem dúvida. Então, senhores, boa noite, bom descanso para todo mundo.
Boa noite, pessoal. Você Até a próxima. que encerra. Então, o Thiago já fez as considerações finais. Eu só dou uma boa noite. Até a próxima, pessoal. Tchau.